estarmos na casa de Deus. Amém? Nós vamos desfrutar da palavra de Deus. Seremos edificados por esta palavra. Amém? Glórias ao Senhor, porque nós temos estes momentos para estarmos juntos. Porque Deus, Senhor Jesus, se alegra com o ajuntamento. Amém? Nós vamos ler Gênesis 4, começando do 17. E vamos discorrer em outros versículos, outros livros da palavra de Deus. O tema que nós vamos estudar dessa noite é o mundo atribulado, Cristo está a paz. Amém? O mundo atribulado está a paz. Tudo que nós precisamos deste mundo atribulado. Diz assim: coabitou, esqueci do microfone. Coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma casa e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. E a Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Melzael. Melzael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artifício de todos os instrumentos cortantes, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que eu possa dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Amém? Irmãos, eu escolhi esse texto no início do mundo, a descendência de Caim, que a gente nem gosta, né? Pelo fato do que Caim fez, é um assunto que a gente não gosta muito não. E principalmente genealogia da Bíblia, geralmente a gente salta, a gente pula lá para frente. E a genealogia de Caim é diferente das outras genealogias. Porque a genealogia de Adão diz que Adão coabitou com sua mulher e teve filhos. E foi Adão e viveu Adão 930 anos. E sai dizendo, gerou fulano, gerou ciclano e viveu 800 anos. Mas na genealogia de Caim não é assim. Ficou bem diferente da genealogia da linha de Adão. Veja no primeiro versículo. A esposa dele teve um filho. E ele construiu uma cidade e colocou o nome do filho. Esse é o começo da genealogia de Caim. Olha o tamanho do orgulho que começou aí. Fez uma cidade grande e colocou o filho em evidência, porque era o seu tesouro. E a Bíblia diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E aí foi, olha aí no versículo, Enoque, ele concebeu e teve Enoque. Caim edificou uma cidade e colocou o nome da cidade de Enoque. Olha o tamanho do orgulho. Aí esse versículo você vai tirando o orgulho. No segundo, no versículo 19, Lameque tomou para si duas esposas. O que a gente pode resumir aí em adultério. Orgulho, adultério.
E o nome de uma era Ada e da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, e este foi pai dos que habitavam em tendas e possui gado, riquezas. Então vem o orgulho, o adultério e a riqueza. O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai dos que tocam harpa e flauta. Veja, se era uma geração que estava longe de Deus, era necessário alguma coisa para a sua satisfação. Tocar harpa e tocar flauta. E a harpa e a flauta, a música, nasceu aí, pela insatisfação da geração de Caim. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, e este fez o quê? Foi-se instrumentos cortantes para se defender, porque não tinha Deus como sua defesa. Então, o 21 foi feito harpa e flauta, expressando a insatisfação. Tubal-Caim fez artifícios cortantes, expressando a sua defesa com instrumentos cortantes. Ada e Zilá, ouve-me. Lameque chamou as duas mulheres e disse: Ada e Zilá, ouve-me. Escutai o que eu passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. Olha o tamanho da violência. Essa é a geração de Caim. O orgulho, o adultério, a riqueza, a insatisfação, a defesa, não tinha como se defender, e a violência em extremo. Ele matou um homem só porque pisou ele, Bárbara. Só porque pisou. Olha o tamanho da violência. Essa é a geração de Caim. Eu pergunto, e hoje não tem mais instrumentos, não é mais instrumentos apenas cortantes, mas agora veloz, balas de uma velocidade incrível que mata não sei quantas pessoas num segundo só. Olha como cresceu a violência a partir desse versículo. A que a gente vive hoje. A violência que a gente vive hoje. Deuteronômio 32 e 5. Veja o que diz da geração perversa. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Tornou-se uma geração deformada. E hoje a coisa ficou totalmente, a violência está em todo local. Hoje estamos vivendo num mundo totalmente atribulado, totalmente problemático. Veja só, se na época de Cristo, que fizeram tamanha violência de matá-lo, imagine hoje, se ele viesse, não seria diferente. Porque a fé já está quase nada. As pessoas não têm mais fé. Irmã Gisélia, essa profecia está se cumprindo dentro da própria igreja do povo de Deus. Quando Cristo voltar, achará fé na terra? Está lá em Hebreus. Quando Cristo voltar, achará fé na terra? Porque os problemas, em todo canto tem problemas, todo lugar, a família tem problema, porque o povo está apressado, atribulado, agoniado, materialista, egoísta, sem amor, sem licença para nada. Tem problema em todo lugar. A família tem problema. Quem é que está em paz? O presidente da República? Esse é que é atribulado. Os senadores, os deputados, os prefeitos, os vereadores, os artistas, os humoristas, todos são estressados, perturbados, cheios
de depressão. E eu digo também, os evangélicos. Ou será que são evangélicos, está entre aspas? Porque o cântico que foi cantado aqui diz que se o Senhor me tocar, Ele me dá paz. Tem um hino que a gente já canta, eu já cantei diversas vezes quando a minha voz era melhor. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, é porque eu amo ao meu Senhor. Esta paz que eu sinto na minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu louvo ao meu Senhor. Porque tudo na nossa vida acontece para nos tirar a paz. Não é, irmã Gisélia? Tudo acontece para nos tirar a paz. E o que nós devemos fazer é buscar o Senhor, é buscar a nossa porção, porque a paz está longe. E Cristo viu isso. Lá em João 14. João 14, 27. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Olhe, se Jesus estava dizendo isso, é porque já estava vendo que o coração do homem é perturbado. Quando ele diz não se turbe, ele quis mostrar aqui que nós vivemos desequilibrados, perturbados, agoniados e com medo. Porque ele disse: nem se atemorize, porque eu vou e volto. Ele estava no corpo. Quando ele disse: eu vou e volto, eu vou morrer na cruz e volto como o Espírito que dá a vida, e posso entrar em cada um trazendo a paz. E ele diz em João, no mesmo capítulo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ora, não é pouco, é o Pai, o Filho e o Espírito. Nós ficamos desatentos à palavra de Deus, mesmo nossa vida em turbulência. Essa é a palavra que nos acode. Esta é a palavra que nos dá a paz. Não existe psicólogo, psiquiatra, mas esta palavra traz a paz. Eu não estou dizendo que o psiquiatra e o psicólogo não possam fazer alguma coisa. Pode sim, porque o Senhor deu a sabedoria da questão da doença mental, da questão da perturbação, porque muitas vezes a gente dá cartaz à doença física e não dá a emocional. E aí a gente vai juntando e chega um ponto estressante e muitas vezes sem cura. Mas nós temos o nosso escape. Se o Senhor me tocar, Ele me dá a paz. Ele me dá a paz. Será que os ricos são felizes? Eu não digo à igreja que eu conheci um rico na primeira igreja batista, na primeira igreja presbiteriana de Campina Grande. Ele é rico. Eu não vou dizer de Maré GP, mas ele não assiste os cultos porque ele é rico demais. Ele não tem a comunhão da igreja porque tem medo de sair. Ele não se congrega, o pastor vai na casa dele dar a ceia. Pensa que tribulação. Ele tem paz?
ele não tem paz, porque ficou rico demais. Muitas vezes a gente ansia tanto dinheiro, quando agora nós estamos felizes, estamos alegres. Ah, mas eu sou feliz se tivesse dinheiro. Aí você tem, chega lá no estado, não tem paz. E vamos ter paz com o Senhor, porque Ele dispensa sobre nós todas as coisas que nós necessitamos. Eu creio que o Senhor não deixa faltar nada. E o que está faltando é porque nós precisamos passar. Porque nós precisamos ter um testemunho de vida. Nós precisamos ter um testemunho de milagres. Nós precisamos da maturidade no Senhor na nossa vida. O apóstolo Paulo diz: em tudo eu sei, porque eu já tenho passado fartura, escassez, morreu, quase morto ele foi ao terceiro céu e voltou. E ele tinha experiências demais para nos contar. Muitas experiências. E ele quer dar essa maturidade a nós. Ele quer dar esse espírito cheio de vida a nós. Um espírito de buscar a palavra de Deus. Porque este mundo, todas as coisas passam. E segundo a palavra de Deus, diz que nós não devemos nos preocupar com coisa alguma. Quando Cristo deu uma demonstração de tranquilidade, de calma, aí você diz, foi porque foi o Senhor Jesus. Mas está lá em Marcos. Abra aí Marcos. Marcos 4:35. A 41. E o Senhor Jesus pegou um barquinho, eu vou contar para não ler, vou interpretar aqui. Pegou um barquinho que não é como fibra de vidro, não era fibra de vidro, era um barquinho rústico, como os barquinhos de antigamente, madeira encharcada. E ele foi com os discípulos a outra banda. E no meio lá da travessia, o mar ficou revolto e começou a jogar água dentro do barco. As ondas, a Bíblia diz que eram grandes, que só faltava engolir o barco. E Jesus estava onde? Na popa. Depois eu vi que tinha um travesseiro. E ele botou esse travesseiro lá na popa e botou a cabeça. E eu fiz aquele drama na minha cabeça, ele deitadinho, com o barco subindo e descendo, e ele lá deitado dormindo. Eu disse, mas quem já se viu dormir no mar revolto? Jesus era tão calmo, tão tranquilo, que deixou os líderes daquela época atônitos, doidos. Como é que uma pessoa era tão calma daquele jeito? E ele estava lá na popa. Na primeira vez que eu li esse texto, eu disse, Senhor, eu agora quero ir para a popa. O Senhor é o meu travesseiro e eu quero ficar na popa. O mar, o problema pode engolir a minha casa, porque a nossa casa, o barquinho tipifica a nossa casa, a nossa igreja. Pode o problema querer engolir, mas eu estou na popa com o Senhor Jesus. Amém? E quando a igreja, os irmãos, Tati, quando você ficar perturbada, porque as aflições da vida vêm, são inevitáveis. Elas são inevitáveis porque a palavra diz, no mundo tereis aflições. Nós somos afligidos por tudo que é lado. Se levanta Satanás com coisas que não sei como é um negócio desse, para nos afligir. Mas a palavra de Deus nos acode. Vá para a popa, onde está o Senhor dormindo.
E os discípulos, com pouca fé, chegou perto do Senhor e disse: como é que pode? O mar está quase a engolir o barco e o Senhor aí dormindo. E ele se levantou, olhou para o mar e acalmou, mandou o mar se aquietar e o mar se aquietou. Então, quando o Senhor se levanta, Ele aquieta toda e qualquer tribulação e problemas que tiver na nossa vida. E se lembre que a palavra de Deus nos acode. Se estiver atribulado, é para o crescimento nosso. E as lembranças da palavra de Deus para nos acudir é que mantenha a calma, que o Senhor está vendo. E na hora propícia Ele vem e acalma e faz a bonança em todo e qualquer tipo de problema. Porque ou nós confiamos no Senhor ou nós não confiamos. Não tem meio termo. E não fique perturbados, porque na verdade, quando Ele disse: não se turbe, não fique perturbado, é porque a perturbação vai trazer o quê? Problemas de ansiedade, problemas emocionais. E é terrível, mais do que uma doença física. E o Senhor, quando disse isso, é porque Ele tem uma paz para nos dar. Lá em Pedro, Ele diz, lá em Pedro 5, 7 e 11, Ele diz: coloque sobre Jesus todas as vossas ansiedades e eu tomo conta de vós. Quando você vinha se perturbar com a ansiedade, com coisas que vai passar o ano que vem, porque às vezes a gente tem essa tendência, porque é da natureza humana, de que a gente se perturba com coisas do futuro e nunca do presente. É do futuro o que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai. Porque nós temos um presente muito curto. Outro dia eu estava analisando, conjugando o verbo no presente. Eu até compartilhei com Tati. Quando eu digo eu canto, tu cantas e ele canta, nós cantamos, já virou o relógio um minuto. Já não é mais presente. Eu cantava ou eu cantei. Olha como o nosso presente é pequenininho. Se olharmos para o relógio, é um minuto. Agora o que está acontecendo aqui, nós estando juntos, reunidos, a gente está no tempo do gerúndio. Cantando, desfrutando, vigiando, orando, desfrutando da presença. É um tempo continuado. Mas do presente do indicativo é um minuto, já vira passado. Igreja, nós precisamos ter uma pressa tão grande em aprendermos a palavra de Deus para nos encontrarmos com o Senhor. Porque os anos vão se passando e nós voamos. Ontem era janeiro, nós já vamos comemorar o outro Natal. Eu nunca vi tanta velocidade. E muitas vezes eu fico pensando, irmãos, eu tenho 62 anos. E eu fico analisando a metodologia nossa em relação ao crescimento espiritual é falha. Porque em 62 anos, com 66 livros, eu já deveria ter lido não sei quantas vezes a palavra de Deus. E eu nunca li a Bíblia na igreja. A Bíblia toda, eu estou dizendo, porque não diz que é uma carta? Não é uma carta que começa com Gênesis e termina em Apocalipse? E tem o ápice em Cantares de Salomão? É o ponto mais alto das Escrituras, que é aquele casamento que não tem fim. E o noivo é quem espera a noiva. É errada essa metodologia, porque é a noiva que espera o noivo. E Salomão andou a rua, os lugares todos perfumando, toda aquela região todinha para se encontrar com Sulamita.
a Cantares é o ponto mais alto da Bíblia. É o êxtase de amor da carta amorosa. É o êxtase. E aí em Apocalipse é o desfecho. Quem já leu todo o Apocalipse? Quando a igreja gloriosa vai descer e a gente nem sabe como é. A gente nem sabe como é que vai ser tudo. E a gente fica presa a um ritual, presa a uns minutos. E depois até conversando, perde até o fio da santidade. Porque nós temos pouco tempo, vamos já embora. Falta 20 minutos para a gente se levantar daqui e ir para outra banda. Que tenha peixe no barco ou que não tenha, a gente vai-se embora. Então lutemos pela edificação. Vamos correr para que essa palavra nos acuda, porque é ela que forma o nosso caráter, é que transforma o nosso temperamento, porque ninguém que conhece o Senhor continua sendo Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Ninguém. Nós somos os filhos de Deus que estamos sendo transformados todos os dias. Glória a Deus. Que o Senhor tem um tratamento no nosso caráter. Em vivermos nesse mundo atribulado. E muitos, por falta de equilíbrio, até se matam. Mas nós estamos no barco, lá na popa, bem calminho, esperando a tempestade passar. Isso em oração e cantando, como fez Paulo e Silas. Eles cantaram tanto dentro da prisão, que os grilhões que estavam amarrados às pernas e às portas foram soltos pelo poder da oração, do cântico. Na verdade, nós temos uma tendência humana de que quando nós estamos passando um problema, nós temos logo a característica física de vivermos envergados para baixo. Quando a gente vai se sentar, a cabeça só falta entrar entre as pernas. A gente não tem vontade de cantar. A gente não tem vontade de louvar. Mas, igreja, vamos experimentar com as nossas aflições, as nossas agonias que todo mundo tem. É para a nossa maturidade. E vamos tentar chorar com a cabeça levantada. Eu estava compartilhando com Tati. Se chorarmos de cabeça para o céu, o nariz não entope. Temos uma vantagem. Se a gente chora de cabeça para baixo, você fica sem respirar pelas narinas. Então vamos levantar nossa cabeça, deixa as lágrimas correrem pelo rosto e vamos contar ao Senhor as nossas agonias, as nossas aflições, porque Ele é o nosso socorro presente. É o socorro em nossas tribulações. A palavra está escrita e ela não mente. Ela não mente. E a Bíblia diz que nós, como igreja, nós estamos passando nesta terra por tribulações. E ele disse que ia passar. O Timóteo, quando foi evangelizar, ele já disse que ele ia passar por tribulações. Mas tendo bom ânimo, porque a tribulação não vai ficar longe da gente, mas o que deve existir é a nossa comunhão com o Senhor, que essa tribulação é transformada em maturidade. Seremos crentes maduros, capazes de orientar, de colocar a questão espiritual para outros irmãos. Amém, igreja? Ninguém que está aqui diz: eu não tenho nenhum problema. Todos nós temos problemas,
mas nós temos um Cristo que traz a paz. Ele disse: eu vos dou a paz e não vos dou como o mundo a dá. Lá em Filipenses diz que a paz é o árbitro. E eu fiquei pensando no campo de futebol. Não tem o árbitro, que é o juiz. Eu não sei muito de jogo não, mas eu já escuto que tem o árbitro, que é o juiz da partida. Ele decide. Ele não decide a questão do jogo. A Bíblia diz que lá em Filipenses que o amor, a nossa paz é o árbitro. Ela deve estar dentro da gente para que a gente possa decidir a nossa vida com paz. Se você não sente paz, não faça, porque não vai dar certo. Mas se você tiver paz, é necessário cumprir, porque Ele é o árbitro. Ele é o árbitro. É a paz de Cristo que excede a todo entendimento. É aquela paz que você tem mesmo passando pela tribulação. Quando o Senhor me tocar, nós teremos paz. Mesmo você passando por problema, gemendo e chorando. Porque tem um cântico de Matos Nascimento que diz: o crente chora, ora e chora, mas só conta a vitória. Ele só conta a vitória. É para contar vitórias, para Satanás escutar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos a tendência natural, humana, é humano isso, de pedirmos as coisas a Deus e Ele dá, e a gente esquece porque já tem uma lista para frente para pedir. Mas a gente tem que olhar para trás na nossa vida e ver o quanto o Senhor fez, espiritual e material. Olha, eu não tinha isso, o Senhor fez comigo. Ora, eu era uma pessoa que não tinha pavio enterrado, não tem? Nem pavio tinha. Mas o Senhor vai modando, vai ajeitando, vai tornando-se calmo como o Senhor. Os líderes daquela época perderam até o sono com a calma de Jesus. E Ele é o nosso exemplo em tudo aqui na terra. Em tudo, na oração, no batismo, no partir do pão, na maneira como Ele abordava as pessoas, com as metodologias mais simples, usando a saliva, que a gente não vai usar, mas Ele usava e curava. Ele usava diversas metodologias simples, que os homens muitas vezes complicam com a homilética e a hermenêutica. Eu não sei nem o que é. Sei nem o que é que eu estou dizendo, irmã. Tem nem noção. Que é as matérias que eles vê lá no seminário de como fazer os estudos da Bíblia, a homilética e a hermenêutica. Eu não sei nem do que se trata. Mas a questão do Senhor Jesus como exemplo para nós era a simplicidade. E nós devemos seguir este exemplo. Devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus. E Ele trouxe a paz. E aquele que recebe a Cristo, aquele que tem o Senhor Jesus, mesmo que falte o que faltar, você está feliz. Porque tem certeza que Ele vai providenciar a seu tempo. Porque nós somos apressados, agitados, incomodados, perturbados, ansiosos. E a ansiedade só traz doenças. Se coisas que você passa não pode resolver, por que ficar martelando até ter dor de cabeça? Você não pode resolver, vai dormir na polpa.
tantas coisas eu ia dormir depois que o Senhor me salvou da ansiedade. Ele me salvou da ansiedade. Eu pedi, Senhor, não aguento mais essa ansiedade. E Ele me salvou. Hoje eu vou para a cama. Quando eu chego lá, eu quero até pensar em determinadas coisas, mas é 1 minuto eu estou dormindo. E até o outro dia, tchau. Já me acordo, nem me lembro mais em que eu ia pensar. Porque eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, seja lá do que for. Ah, Marta, mas vai cair do céu, Ele vai providenciar. Não sei como, não sei de onde, mas o Senhor vai providenciar, porque Ele conta com a nossa fidelidade. Ele está olhando para nós, para a nossa fidelidade. Nós precisamos amar o Senhor, acima de tudo, amar o Senhor. E Ele vem com misericórdia e resolve, e nos ajuda, e nos abre as portas, e nos faz feliz. Enquanto não chega a hora dele descer ou a hora da gente ir. Esse é enquanto, porque nós não sabemos, é incerteza. Então vivamos na presença do Senhor, desfrutando do Senhor como deve, e pedindo ao Senhor para nos acudir quando estivermos atribulados, porque o Senhor já sabia que o ser humano, a tendência é ser atribulado, e Ele veio para este mundo atribulado para nos trazer a paz. Então, nós ansiamos pela paz. Chegamos aqui e diz, a paz, irmã, muitas vezes a gente nem tem. Está toda atribulada. Mas é a paz de Cristo que a gente está falando. A gente está falando na fé de Cristo. Aquela fé que curou 10 leprosos, aquela fé que ressuscitou Lázaro, a fé que ressuscitou a menina de Naim, a fé que multiplicou pães. A gente está querendo esta fé. Que o Senhor abençoe a cada um aqui e dê no coração a vontade de crescer nas Escrituras, porque o tempo, o ser humano é desde Caim até agora é o mesmo. Está dentro dele a maldade, a violência, a insatisfação, o orgulho, tudo isso, o egoísmo, a falta de amor, está tudo dentro do homem. Mas quando nós recebemos o Senhor, Ele vai aumentando isso dentro de nós, aumentando o amor, a misericórdia, a calma. Não porque eu fui criada assim, mas não tem, para Jesus não existe isso não. Ele ajeita tudo. Ele deixa a gente do jeito que Ele quer. Eu quero você assim. E Ele faz. Eu creio, irmãos. Creia na palavra de Deus. Se está ansioso, busque o Senhor e mantenha calma e vá lá para o barco dormir na popa. Amém? Glória a Deus e aleluia. E busquemos o estudo da palavra de Deus para sermos edificados e crescermos em vida. Que o Senhor nos abençoe, revista de graça e dê no coração a sede do louvor, a sede da leitura da palavra, para sermos edificados e crescermos em vida e irmos para a Jerusalém celestial. Amém?